E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje nós estaremos resolvendo a questão 153 do Enem 2021, reaplicação. Então, sem mais delongas, vamos à questão. Bem, o problema diz o seguinte: descenso noturno fisiológico é definido como uma redução maior ou igual a 10% da medida da pressão arterial, PA sistólica, registrada entre o período de vigília e o período de sono. Ou seja, pessoal, você está acordado, você está com uma certa pressão e quando você dorme, você tem outra pressão, que vai ser menor. Se essa redução for de 10% em relação a quando você estava acordado, ou mais que 10%, então você tem esse descenso noturno fisiológico. Se for menos que 10%, pode até haver redução, mas se for menos que 10%, então você não tem esse problema, tá? Aí diz o seguinte: o exame para avaliar se o indivíduo apresenta ou não descenso fisiológico é chamado de mapa e consiste no monitoramento da evolução da PA sistólica do indivíduo ao longo de 24 horas. O resultado desse exame consiste em um gráfico, no qual a região correspondente ao período de sono está achurada. Então, ó, o período de sono está achurado. É esse pintadozinho aqui, ó, de cinza, que a gente está vendo aqui nessa letra A, ok? Aí diz assim: 5 pacientes foram submetidos a esse exame e os resultados mostram que apenas um paciente apresentou ausência de descenso noturno. Aí diz assim: o gráfico que indica o resultado do exame do paciente que apresentou ausência de descenso noturno aqui. Pessoal, o que é que precisa acontecer para que eu tenha o descenso noturno? Eu tenho que ter uma redução de 10% ou mais, mas no mínimo 10%, beleza? Então, o indivíduo que a gente está procurando é aquele cuja redução não chegou a ser 10%. Pensa aqui, ó. Vamos pegar aqui no período onde o cara está acordado na letra A. Qual foi a pressão máxima que ele obteve? A gente tem esse ponto aqui que representa aproximadamente 120, concorda? E qual foi o ponto mínimo? Aí esse ponto mínimo precisa ser no momento em que ele está dormindo. O ponto mínimo a gente pode dizer que é esse daqui, ó, que representa aproximadamente 100. Então aqui a gente tem 120 acordado e aqui a gente tem 100 dormindo, tá? Esse 100 aqui ficou meio ruim de ver, não foi essa cor verde? Deixa eu ver se azul fica melhor, né? Vou fazer de azul aqui. Então, veja, de quanto foi a redução aqui? De 120 para 100 foi de 20. Como é que a gente calcula, pessoal, rapidamente, uma porcentagem? Tem várias maneiras, né? Mas eu posso simplesmente, para calcular rapidamente uma porcentagem, fazer a parte dividido pelo todo. Isso daqui vai me dar a porcentagem em números decimais, tá? Então, aqui reduziu em 20. Então, foi uma redução de 20 em relação a um total de quanto? De 120 que eu tinha inicialmente, tá? Eu estou calculando a redução em relação ao valor de quando eu estava acordado, ok? Agora, veja. Como é que eu sei que isso daqui vai ser 10%, pessoal? Por exemplo, esse 20, ele representa 10% de 120? Ele representa menos ou ele representa mais? Pessoal, 10% é a mesma coisa que a décima parte. É eu pegar algo e dividir em 10 partes. Se eu pego uma dessas partes, eu tenho 10%. Então, 10% é a décima parte de um todo. Como é que eu vou saber se esse 20 representa 10%? Se precisar fazer contas difíceis, basta multiplicar por 10. Esse 20 aqui ele vai se transformar em 200, concorda? Esse 200 é mais que o 120. Então, quer dizer que o 20 representa mais que 10%. O 20 seria 10% de 200, em outras palavras. Então, de 120, ele representa mais que 10, porque passou do 120, quando eu multipliquei por 10. Se você não entendeu assim e quiser realmente fazer a conta para achar a porcentagem, como é que você faz? Você pega o 20 e divide por 120. Como isso daqui vai dar decimal, e a gente quer na representação percentual,
Aí quando a gente faz isso, precisa multiplicar por 100, tá? Para poder ficar na representação percentual. Aqui você poderia cortar um zero de baixo com um zero de cima. 2 por 2 ficaria 1 e 12 por 2 ficaria 6. E aqui você teria 100 dividido por 6. Isso deve dar aproximadamente uns 17%, tá? Se eu dividir isso. Pode não dar exato, tá? Mas vai ser mais ou menos por aí. Então você vê que é mais realmente que 10%, tá? Então eu vou usar esse método aqui, ó, que eu estou grifando de azul, para poder calcular mais rapidamente. Eu vou ver quem é a parte, quem é o todo, e eu multiplico a parte por 10, para ver se vai dar o número de baixo. Se der mais, é porque passou de 10%. Se der menos, é esse que eu estou procurando, o que vai dar menos. Porque eu quero que tenha ausência do descendente no todo. Então tem que ser menos que 10%, tá? Então vamos lá. Qual foi o valor máximo aqui na letra B? Bem, a gente tem mais ou menos por aqui esse ponto, né? Vamos dizer que isso daqui seja mais ou menos 125, concorda? Está entre 120 e 130, eu vou botar essa média aqui. E aqui o mínimo foi mais ou menos nesse ponto, né? Vamos colocar aqui é quanto? 100, né? Aqui eu tenho 100. Então, como é que ficaria aqui a parte sobre o todo? Ficaria de 125 para 100, a redução foi de 25. 25 num total de 125, sempre em relação ao valor de quando eu estou acordado, tá? Aqui, se eu multiplico esse 25 por 10, já que eu quero 10%, é a décima parte. Então, 25 é a décima parte de 250 e não de 125. Ou seja, esse 25 aqui, ele representa muito mais do que 10%, tá? Porque passou bastante do 125, concorda, pessoal? Então, esse daqui não pode ser. Eu preciso que seja menos que 10%. Vamos fazer assim agora. Letra C. O valor máximo aqui que a gente tem é mais ou menos uns 110 mesmo, mais ou menos. Passou um pouquinho de nada. Eu vou reduzir um pouquinho aqui e deixar 110 mesmo. E aqui eu reduzo um pouquinho, ó. E ao invés de colocar 90 e pouco, eu vou botar 90. Eu reduzi em cima, reduzi embaixo, compensa, tá? De 110 para 90... a gente reduziu 20. 20 em um total de 110. Aqui eu vou multiplicar por 10. Isso daqui vai ficar 200. Então, 20 não é a décima parte de 110. Tá? Ele passa. Então, também não é a letra C. Na letra D, a gente tem como valor máximo aqui aproximadamente esse valor, né? Vamos colocar que seja aproximadamente 110. Eu estou aumentando um pouquinho, né? Então, aqui para compensar embaixo, eu teria que aumentar um pouquinho também, né? Aqui está bem dizer 90. Já que lá aumentei um pouquinho, vou colocar que aqui seja, de repente, 92. Só para ter uma aproximação um pouco melhor, tá? De 110 para chegar em 100, eu diminuo 10. Para chegar em 92, eu diminuo mais 8. Então, eu reduzi 18 no total. 18 no total de 110. Se eu multiplico esse de cima por 10 para ver se é a décima parte, isso daqui vai me dar 180. Chegou até razoavelmente perto do 110, mas passou. Então é mais que 10%. Então essa pessoa também tem esse problema, porque deu 10% ou mais. Então aí só sobra ser a letra S. Você não precisaria fazer conta, mas vou fazer para a gente poder entender. Qual foi o valor máximo aqui? Está aqui entre 150 e 160. Vamos botar que seja mais ou menos 155. Qual foi o valor mínimo aqui? Vamos dizer que foi mais ou menos por aqui, mais ou menos uns 140, concorda? Então, a gente tem aqui ó, uma redução de 155 para 140 de 15. Isso no total de quanto? De 155. Se eu multiplico esse 15 por 10, 15 é a décima parte de 150. Então, se 15 é a décima parte de 150... então, de 155, ele é menos ainda. Então, quer dizer que isso daqui representa uma redução menor que 10%. Seria 10% se fosse de 150. Como é de 155, 15 passa a representar menos dentro de 155 do que de 150. Então, é menor que 10% isso daqui. Então, só sobrou ser correta aqui a letra E. Beleza? Então, pessoal, é isso daí.
Se tiver ficado qualquer dúvida, posta aí nos comentários. Pessoal, se você gostou dessa resolução, desse método que eu utilizei, curte aí esse vídeo, compartilha com o pessoal, inscreve-se no canal, para que a gente possa crescer, beleza? Então é isso daí. Valeu e até a próxima questão, pessoal. Abraço.